Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 7, verso de número 24. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. 27. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, e foi grande a sua ruína. O tema da ministração: como uma família pode vencer a crise? Você tem crise? Existe crise na sua casa? Hoje eu vou trabalhar um pouquinho com vocês exatamente esse assunto. Como uma família, não é uma pessoa, não é a mãe, não é o pai, não é o filho. Como a família pode vencer a crise? O que esse texto nos fala? Esse texto nos fala que um homem, ele decidiu construir uma casa. Qual foi o lugar que ele escolheu para construir a sua casa? Diz a Bíblia que ele escolheu a rocha, não é? A rocha. Por quê? Porque a rocha, ela é forte. E quando ele construiu a sua casa sobre a rocha, o que aconteceu? Diz o texto que ventou, diz o texto que caiu uma grande tempestade, que o rio transbordou e deu com ímpeto contra esta casa, mas ela permaneceu de pé. Ela não caiu. Qual foi o motivo da casa não cair? O local aonde ela foi edificada. O lugar para edificar essa casa, ele foi bem escolhido. Será que na Bíblia nós encontramos famílias que passaram por crises? O que vocês acham? Sim ou não? Será que a Bíblia relata alguma família que passou por crise? Logo no primeiro livro da Bíblia, Gênesis, nós encontramos uma família que passou por uma crise terrível. Acredito eu que talvez fosse a pior delas, porque houve um homicídio entre irmãos, a família de Adão e Eva. O que aconteceu aqui, irmãos? Houve ciúme, inveja dentro da casa, dentro da família de Adão. E o que aconteceu? Caim matou Abel. Qual será o sentimento que passou pela cabeça de Eva? Qual será o sentimento que passou no coração, na alma de Adão? Pai e mãe, como que eles encararam essa crise, esse problema, essa dificuldade em família? Outra família que passou por crise, a família de Abraão, o nosso pai da fé. Abraão, ele estava debaixo de uma promessa. Abraão, ele ia ter um filho. Os anos iam passando, os anos iam passando, os anos iam passando e nada acontecia. Até que um dia a sua esposa virou para ele e falou assim: olha, Abraão, toma a minha serva Agar e gera através de Agar o filho da promessa. Quando Agar acolheu nos seus braços o seu filho, o que ela começou a fazer com Sara? Ela começou a criticar Sara. Houve ali entre as duas mulheres
a esposa e a escrava, uma contenda. Como será que Abraão via o relacionamento de Sara com Agar, as duas mulheres dentro da sua própria casa? E o conflito nessa família foi tão grande, mas tão grande, que Sara chegou para o seu marido e falou: manda embora essa mulher. Talvez até assim, né? Ou eu ou ela. Né? Talvez Sara tenha até olhado para ele e fala: ou eu, ou ela com o filho dela, agora você escolhe entre nós duas. Porque se ela ficar, eu vou. E Abraão se viu numa situação tão constrangedora, tão complicada, que ele foi falar com quem? Com Deus. Abraão chegou perto de Deus e falou: e agora? O que eu faço? Deus, na sua infinita sabedoria, falou assim: ouve Sara. Ouve Sara, porque eu tenho uma promessa para Ismael. Eu tenho uma promessa para Ismael. E outra família, Jacó. Será que na casa de Jacó, amada igreja, teve crise? Meu Deus! Como é que Jacó conseguiu sobreviver tantos anos? Vamos pautar algumas. Vamos colocar aqui em evidência algumas crises que Jacó sofreu dentro da sua casa. Irmãos, a primeira foi logo na noite de núpcias. O cara quase pirou, porque ele casa com Raquel e acorda com Lia. Já imaginou? Ele sonhou 7 anos. 7 anos ele tinha Raquel dentro da sua cabeça. Ele sonhava com Raquel. Ele esperava ansioso por aquele momento de tê-la nos seus braços, de tê-la por esposa. Amor à primeira vista, daquele que a barriga treme, as pernas não param quietas e o coração dispara. E ele contava os dias para ter a sua amada. Aí, ele dorme com Raquel. E acorda com quem? Com Lia. Porque dentro da cabeça dele, quem era a esposa? Quem era a esposa, irmãos? Estava escuro. Né? Estava escuro, de noite, ó, chapado. Deitou lá e acordou com a mulher errada. Depois ainda trabalhou mais 7 anos para ganhar Raquel. Aí as duas começam a brigar entre si. Pensa bem, as duas começam a brigar entre si. Esse cara teve problema demais. Era para ele ter desistido de Deus, desistido da igreja. Ele teve problema demais. Agora é briga dentro de casa, as duas mulheres, uma prenha aqui, ali, igualzinho coelhinho. Todo dia nascia um menino. E a outra não tinha menino. E chegava para ele e falava: moço, dá um jeito. Ah, cadê meu filho? Né? Daí a pouco vem os filhos. E os filhos, irmãos? E os filhos? Os filhos foram sofrimento para Jacó. Problema para Jacó. Qual que foi o primeiro problema que Jacó teve? O ciúme. A inveja dos filhos mais velhos com o mais jovem. Eles venderam José e mentiram, dizendo que José havia morrido. Irmãos, Jacó teve uma filha estuprada. A filha de Jacó foi estuprada. A revolta dos irmãos cresceram. Fizeram um acordo. Depois do acordo feito, palavra com palavra, eles não concordaram. Rebelião dentro de casa. E foram lá, mataram todos. Inclusive o rapaz que queria casar com Diná. Reconsiderando a situação, arrependido por ter tomado Diná à força. Irmãos, a Jacó ainda passou por mais problemas. Mais problemas.
Os filhos foram dando problema um para o outro, assim, ó, para Jacó. Será que você tem filho que dá problema? Será que às vezes você acha a sua labuta muito dura? Não é? Será que você acha que aconselha os seus filhos e os seus filhos não ouvem? Jacó viveu crises terríveis. Terríveis. Perdeu Raquel, a esposa que ele amava, ela veio a falecer. Outra família, irmãos, que teve crise. A família de Eucana. Eucana tinha duas mulheres, Ana e Penina. Penina tinha filho, Ana não tinha. E as duas brigavam. A ponto de Eucana chegar para Ana e falar: Ana, mulher da minha vida, razão do meu viver, você é tudo para mim. Eu não preciso de filho. Olha bem para mim, será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Olha o apelo que fez o marido para essa esposa, mas ela era amargurada de espírito. Ela tinha sede. Mas, querido, todas essas famílias que passaram por crise, todas elas escolheram um lugar para edificar a sua casa. Qual foi o lugar que essas famílias escolheram para edificar a sua casa? Na rocha. Todos eles, todos, Adão e Eva, Jacó, Abraão, Eucana, todos eles tinham a sua casa edificada na rocha. Esse é o diferencial. Todas essas famílias venceram os conflitos, venceram as dificuldades, porque estavam firmadas na rocha. Qual que é o primeiro modelo de família firmada sobre a rocha? É esse que está no verso de 24 do capítulo 7, Mateus. Vem a tempestade, vem o vento com ímpeto, olha, transborda os rios, mas a família permanece de pé. A casa permanece firme, inabalável, inabalável. Sopra o vento, dá com ímpeto contra a casa, transbordam os rios, vem a tempestade, mas essa família, ela não se abala. E o que é, irmãos, edificar a casa sobre a rocha? O que é a rocha? A rocha, queridos, é o símbolo da resistência. A rocha é o símbolo da durabilidade. A rocha é o símbolo da persistência. A rocha é o símbolo da firmeza. Isso é o significado da rocha. Este é o significado da rocha. Fala comigo. Resistência. Durabilidade. Persistência. Firmeza. E estabilidade. Esses são os pilares de uma família que decidiu edificar a sua casa sobre a rocha. Em Números 28, declara para nós quem é a rocha. Deixa em Mateus, marca Mateus 7, e vai lá em Números capítulo 20, verso 8. Ele vai te falar quem é a rocha. Números 20, verso 8. Quem encontrou? Olha o que Deus falou com Moisés. Toma a vara e ajunta toda a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falai a rocha perante os seus olhos, perante os olhos da congregação, e dará a sua água. Assim
lhes tirarás água da rocha e darás a beber à congregação e aos seus animais. Quem que é a rocha, irmãos? Quem que é a rocha, irmãos? Jesus. O que Deus fez aqui com Moisés? Ele falou, olha, junta toda a congregação, porque a congregação, ela tem que ver. A congregação tem que ver. A congregação tem que ver que é da rocha que flui rios de água viva, que é da rocha que flui poder, que é da rocha que flui vida. O povo estava morrendo com sede, o gado estava morrendo com sede. E Deus chama Moisés e vira para Moisés e diz a Moisés, tira água da rocha, porque, querido, amado irmão, amada igreja, é a rocha que te sustenta, é a rocha que supre as suas necessidades, é a rocha que te traz vida. Agora quer ver outro texto? Vai lá. Deuteronômio 32:4. Caminha para frente um cadinho. Diz assim, ele é a rocha. A minha rocha está com letra maiúscula e a sua? A sua rocha aí está com letra maiúscula? Porque essa rocha não é como as outras rochas. Esta rocha é uma rocha especial. Diz a palavra, ele é a rocha cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos justos são. Deus é a verdade e não há nele injustiça. Justo e reto é. Quem é a rocha? Quem é a rocha? E diz a Bíblia aqui que ele é o quê? Perfeito. Ele é perfeito. Querido, edificar a sua casa em cima da rocha é sinônimo de perfeição. É sinônimo de perfeição. Pode ventar, pode chover, pode transbordar rio, conflitos existem, dificuldades existem, problemas existem, mas a rocha permanece inabalável. Veja bem, 2 Samuel 22:47, mais um pouquinho para frente, 2 Samuel 22:47. Diz assim, vive o Senhor, e bendito seja o meu rochedo, e exaltado seja Deus, a rocha da minha salvação. Querido, quando você está em Jesus, quando você está em Deus, o seu navio, o seu barco não naufraga. Não naufraga. Pode acontecer o que acontecer, diz a Bíblia que ele é a rocha da sua salvação. Sua salvação. O propósito de Deus para as nossas famílias é que elas tenham a qualidade da rocha. Olha para o irmão que está do seu lado e fala, a sua família tem que ter a qualidade da rocha. Quais são as qualidades da rocha? Resistência, firmeza, estabilidade e durabilidade. Quais são as características da rocha? Vamos lá? Resistência, firmeza, estabilidade e durabilidade. Amém, irmãos? Deus, ele é poderoso demais. Para a nossa família ter a qualidade da rocha, precisamos firmá-la em Jesus Cristo. Para a nossa família ter a qualidade da rocha, nós precisamos firmá-la em Jesus Cristo. Precisamos colocar Jesus no centro. Ele tem que ser o centro das nossas decisões. Precisamos colocar Cristo na solução dos nossos conflitos, das nossas crises. Eu tenho uma maneira de falar com vocês, né? Não esquente a cabeça, no final, tudo dá certo.
não é? No final tudo dá certo. Por quê? Porque nós estamos firmados na rocha. A única coisa que nós temos que pedir a Deus, sabedoria. Sabedoria para calar. Sabedoria para falar. Muitas vezes os conflitos não passam porque nos falta sabedoria. Falamos na hora de calar e calamos na hora de falar. Agora, quando o Senhor vem e nos dá sabedoria, não há crise, não há conflito que resista. Nós combatemos pela fé.